Fala, galera. Dando seguimento, agora vamos falar de Head to Head. O Head to Head existe duas formas de você acessar. Uma, você clicando aqui no link, eu já deixei aqui aberto para vocês, ou vocês analisando os jogos aqui e achando algum jogo que é interessante. Então vamos nesse jogo aqui, por exemplo, do Dorking contra o Maidstone. Então, clico aqui, vai dar uma carregada, se demorar um pouquinho, é porque a minha internet está daquele jeitinho. Galera, antes de qualquer coisa, sempre lembrando que as informações sempre são específicas. As informações do time da casa, referentes ao time da casa, do visitante, como visitante. Então, vai sempre pegar os dados do time da casa jogando em casa, visitante como visitante. Lembre-se sempre disso. Então, carregou as informações. E aí, aqui, a gente consegue ver os times, a gente consegue ver a race, ou seja, como é que foram as últimas partidas, onde o mais à direita é o mais recente e o mais à esquerda é o mais antigo, no range sempre de 5 jogos. E aqui tem o head-to-head, a gente consegue customizar. Então a gente clica aqui, ó, tinha 11 jogos, agora vai considerar só os últimos 10 e tudo se atualiza. Os últimos 5, tudo se atualiza de novo. Maravilha? E aí, galera, aqui tem algumas informações interessantes. Aqui a gente já conversou no vídeo anterior. Aqui é as races. E aqui tem como é que estão distribuídos os gols por período em relação ao primeiro e ao segundo tempo. O time gosta de fazer mais gols no primeiro tempo? Gosta de tomar mais gols no primeiro tempo? Não, os times gostam mais de fazer e tomar gol no segundo tempo. E aí, por exemplo, analisando esses dois times, coincidentemente, eles gostam de tomar e fazer mais gols no segundo tempo. Por exemplo, o time da casa, 55% dos gols dele foram no segundo tempo. E em contrapartida, 59% dos gols que ele tomou foi no segundo tempo. E aí você olha também pelo tempo, e aí vocês podem ver que ali é o que falta para completar 100%. E vocês vão ver que realmente os times deixam um pouco a desejar aqui nos gols no primeiro tempo. Então, para um faz 43 e sofre 38, e o outro faz 45 e sofre 41% dos gols. Isso é sempre levando em consideração os gols como um todo, tá? Durante a partida inteira. Dando seguimento à análise aqui sobre o primeiro gol. O primeiro gol, galera, é o gol que tira o zero do placar. A partida está 0-0, aconteceu um gol, ou o placar vai para 1-0 ou vai para 0-1. Esse gol específico e somente ele é o que é contado aí. Então vocês podem ver que, por exemplo, o período do jogo que o time da casa mais abre o placar é ali do minuto 16 ao minuto 30, e o momento que o time visitante mais sofre o primeiro gol é no minuto 15, ali do 0 ao 15. Poderia, se tivesse dado o match, poderia ser interessante para pegar um 0,5 HT, fazer um back, por exemplo, ao time da casa. Beleza, galera? E por último, aqui nessa telinha aqui, a distribuição total de gols. A distribuição total de gols é os gols todos, tanto os feitos quanto os tomados do time, distribuído pelo tempo da partida como um todo. Então, do minuto 0 até o minuto 90. Observações. O minuto 45 ali contempla os acréscimos também, assim como o minuto 90 também contempla os acréscimos das partidas, beleza? Então vocês podem ver que, por exemplo, que o momento que o time da casa mais faz gol é no minuto 16 a 30, e descaradamente o que o time visitante mais sofre é do minuto 61 a 75. Não deu aquele match, mas vocês podem ver que de repente ali, ó, pro limitinho, ó, analisando rápido esse jogo, pro limitinho poderia ser interessante ali aquele golzinho no final da partida. O time da casa faz 5 e sofre 5, e o outro ali sofrendo 5 também, ó. Então poderia ser interessante ali, dependendo de como tiver esse comportamento, de como é o seu método. Maravilha? Por último, a gente tem uma telinha aqui onde traz informações do confronto direto. Então, lembrando, galera, que a gente na Compass sempre tem o período da temporada atual e mais duas para trás. Nesse período que compreende a Compass, eles se enfrentaram uma vez. Nesse confronto, de forma geral, o time da casa ganhou essa única vez, que foi o Dorking,
Mas ganhou como? Jogando em casa? Não, veja que tá zerado. Foi jogando fora. Jogando na casa do Mendstone, o Dor que ganhou. E ganhou como? Aqui, galera, ele traz o detalhe mais ainda da vitória, se foi no primeiro tempo ou se foi no segundo tempo. E tá 0-0, ou seja, a vitória se sacramentou no segundo tempo. O que significa que no primeiro tempo ou ele estava perdendo ou o confronto estava empatado. Mas terminou com o time vencendo. Eu não olhei o dado da informação, estou só lendo as informações aqui para você não ser exatamente. Mas nessa partida, vale ressaltar que, em termos de gols, aconteceu tudo. A partida teve mais de 3 gols e meio, mais de 1 gol e meio no HT, e ambos os times marcaram. Foi um jogo movimentado, hein? Então vocês viram que de forma bem rápida eu entrei mais no detalhe ainda da partida, consegui extrair mais informações de valor para minha partida. Galera, essas informações vocês podem usar para tomar até decisão no live. Você está vendo o jogo está movimentado. O que a Compes me diz? Será que eu estou a favor da probabilidade se eu pegar esse gol? Eu sei que por comportamento sim, mas e por estatística? E aí a Compes pode ser uma base legal de apoio para você. E para pré-live, isso aqui é simplesmente o supra-sumo, é muito importante esse tipo de informação. E a outra forma de usar o head-to-head é entrando direto na tela. Então, vamos supor, seguindo o exemplo que eu fiz lá no Estatísticas de Gol, eu quero analisar os jogos do dia 13 de dezembro. Então, eu cliquei ali, eu venho aqui, clico num jogo em específico, então ele vai carregar as informações para mim, olha só. E a lógica é exatamente a mesma que eu descrevi antes. Então, pô, vamos abrir aqui um outro jogo aqui. Pô, como é que é esse jogo aqui, ó? Pô, o jogo do Notts Country contra o Gateshead, como é que foi? Pô, deixa eu ver se eu acho um jogo aqui com mais partida entre os times para mostrar para vocês uma coisa. Por exemplo, aqui, ó. Esses dois times se enfrentaram 3 vezes, aí olha como é que já muda aqui o panorama. Aqui, ó, por exemplo, os times ganharam o primeiro tempo, como é que foi em casa, como é que foi fora. Então, ele vai te trazendo o panorama. Então, por exemplo, aqui já sabe que quando os times se enfrentam, costuma ser um confronto under. Então, aqui também tem uma informação mais complementar. Por exemplo, não saiu mais de um gol no HT. Então, essa tela de head-to-head ela é um complemento legal. Beleza, galera? Então, é, é basicamente isso, analisando os jogos. Então, pô, eu posso andar aqui porque eu quiser. E existe mais uma outra forma de usar o head-to-head que a gente não recomenda, exceto para coisas comemorativas. A gente faz alguns posts brincando com isso, mas a gente não recomenda. Eu sei que muita gente que usa a Compass faz isso, que é, por exemplo, vai ter um jogo de Champions League, de Libertadores, o cara quer ver como é que os times estão. O cara vem aqui e escreve o que ele quer olhar. Então, por exemplo, vamos supor que vai ter Milan e Tottenham pela Champions League. Então, pô, eu quero ver como é que esses times estão nas ligas domésticas. Então ele vem aqui e pesquisa. Por exemplo, tem que ficar de olho também nisso. Ó. O Tottenham tem 3 Tottenham, o Sub-21, o feminino e o Tottenham, que é o que eu quero, que é o da Premier League. Então, clico nele. E a galera usa para ver, pô, como é que tá os times, como é que estão nos últimos 5. Pô, o Tottenham tá bem, tá mal. E aí a galera usa para saber como é que está a performance dos times, se os times estão performando bem, estão performando mal, se faz mais gol no HT, se faz mais gol no FT. Mesmo sendo um jogo de Copa, muita gente que é usuária da Compass faz isso para poder já chegar nas partidas com uma noção de como os times são. Maravilha? Outra coisa legal de falar, galera, é que aqui também existe a possibilidade de você voltar no passado. Deixa eu ver se eu voltar bastante aqui. Vai mudar aqui os dados dos times. Ó, por exemplo, ó, eu voltei no passado e marquei todos os jogos, ó. Ele só me mostra como se eu tivesse 5 jogos na partida. Então, o dia que você clica representa também como estavam as informações do time naquele dia. Então, isso também é bem legal para caso você esteja fazendo algum tipo de estudo, levantamento de dados ou de comportamento. Então, isso também é legal de ressaltar para vocês que vocês conseguem voltar no passado e ver essa evolução dos dados do time. Deixa eu ver se eu voltar mais um pouco. Ele vai me reconhecer. Talvez não. Acho que eu exagerei um pouco nessa funcionalidade. Mas vocês deram para entender que o que eu estou falando, né? É que também não sei, vai que de repente nesse dia aqui já tinha
os 5 jogos, eu tô falando um monte de groselha, mas deu para entender, por exemplo, quando a gente estava lá naquele período, tava com 10 jogos. Acho que até minha tela travou, porque minha internet está bem devagar. Mas deixa eu abrir aqui o Red de novo para mostrar para vocês como é que, olhando a data de hoje, os dois times vão estar com 10 jogos, ó. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos lá. Então, deixa carregar. Minha internet está bem. Nossa senhora, precisa até que eu tô na internet de escada. Então, cliquei aqui. Vamos aqui, ó. O Milan. Eu falei 10 jogos, né? São 8 jogos. Tô querendo colocar jogos a mais pro Milan e pro Tottenham. Então, vocês viram que quando eu voltei no passado, ele me limitou a 5 jogos. Então, os dados também são adaptados. Então, se eu voltar, por exemplo, lá no dia 10 de outubro, os dados vão estar ali naquela temporada que a gente está olhando, que é, por exemplo, nesse caso aí, 22, 23, até o dia 8 de outubro, 10 de outubro, que foi o que eu falei. Falei dia 10, eu não lembro, mas enfim, deu para entender, então isso também é legal de ressaltar. Essa tela, gente, tem muito espaço aqui ainda, a gente está com algumas atualizações para serem disponibilizadas para ela, e conforme elas forem saindo, a gente informa a vocês, beleza? Mas isso aqui é muito legal de estudar, é muito legal o grau de detalhamento que ela traz para você. Então já sabe, gostou? Quer deixar alguma dica de conteúdo? Compartilha com a gente, fala aí, procura nosso suporte nas nossas redes sociais, Compass Stats, e é isso. Maravilha, galera, dos Gêmeos do Topo, e até o próximo vídeo onde eu vou falar da minha gloriosa, minha amada tela de backtest. Não perde, hein? Te vejo lá. Fui!